E aí, bora abrir um dos arquivos mais polêmicos e fascinantes da literatura brasileira? Um caso que, olha, há mais de um século deixa todo mundo de cabelo em pé. A investigação de hoje tem ciúme, uma suposta traição e, quem sabe, uma mente que está prestes a entrar em colapso. A grande pegadinha que Machado de Assis joga pra gente é essa. E se a única pessoa que a gente tem pra contar o que aconteceu for, na verdade, a raiz de todo o problema? E se o promotor for ele mesmo o culpado? Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso narrador, quem está contando tudo, é o Bento Santiago. Já velhinho, ele resolve escrever suas memórias para, segundo ele, atar as duas pontas da vida. Mas o que ele entrega pra gente, na real, é uma acusação gigantesca e super detalhada contra o grande amor da vida dele. Olha, a primeira pista de que a gente tem que ficar com o pé atrás está no próprio apelido do cara. Dom Casmurro não é um elogio, não. Foi um jeito que acharam de chamar ele de entediante, fechadão, sabe? Isso por si só já devia acender um alerta sobre o jeito que ele enxerga o mundo e as pessoas. Mas antes da tragédia toda, a gente tem uma história de amor que parece de filme. Pelo menos é assim que o nosso Bentinho nos apresenta o romance dele de infância com a vizinha, a famosa Capitu. O jeito que o Bentinho descreve esse começo de amor é muito revelador. Nas palavras dele, tudo era mágico, quase um conto de fadas. Ele lembra dos sonhos que ela contava, cheios de aventura, onde os dois voavam juntos, dançavam na lua, sempre inseparáveis. Só que esse amor já nasce com um problemão. A mãe do Bentinho fez uma promessa, e o destino dele era virar padre, ir pro seminário. Essa ameaça constante, somada com a vigilância do agregado José Dias, que era um tremendo fofoqueiro e denuncia os dois, cria uma tensão que marca a adolescência inteira do casal. E é no momento super simples que a gente vê a força desse amor. No famoso capítulo O Penteado, enquanto o Bentinho tá lá todo cuidadoso, arrumando o cabelo da Capitu, a paixão simplesmente explode. É um beijo de entrega total que, pra ele, sela o destino dos dois, não importava mais nada. E é exatamente aqui que a música muda de tom. O romance fofinho fica pra trás porque agora o Bentinho vai começar a jogar na mesa as provas que ele diz ter acumulado durante anos para montar o caso dele contra a Capitu. Aquele amor que parecia blindado começa a desmoronar. E não é por causa de uma briga ou um grande evento, não. É pelo peso de uma coisa muito mais perigosa: a suspeita. Uma única dúvida que vai crescendo, crescendo, até consumir o Bentinho e destruir tudo ao redor dele. Vamos ver a cronologia dos fatos para entender a treta. Bentinho vai pro seminário e lá vira o melhor amigo do Escobar. Anos depois, os dois saem, se casam com duas grandes amigas, Capitu e Sancha. As duas famílias viram uma só, inseparáveis. Tudo perfeito, certo? Até que o Escobar morre afogado. E é na dor dessa perda que a sementinha da dúvida do Bentinho começa a brotar. Para o Bentinho, a prova final, a confissão, vem da boca da própria Capitu. Ele alegra que ela, seja de forma inocente ou muito calculada, aponta a semelhança entre os olhos do filho deles, o Ezequiel, e os do falecido Escobar. Para um cara que já estava ruído pelo ciúme, isso soa como uma confissão. A partir daí, na cabeça dele, o caso está encerrado. Ok? Até agora a gente ouviu a acusação. Mas em todo bom julgamento a gente precisa ouvir o outro lado, né? O problema é que a Capitu já morreu e não pode se defender. Então vamos fazer uma coisa diferente. Vamos interrogar o próprio acusador. E a pergunta que a gente tem que se fazer é essa: a versão do Bentinho é confiável? Ou será que a memória dele, a dor e principalmente o ciúme doentio distorceram completamente a realidade dos fatos? Isso nos leva a um conceito que é a chave para resolver esse mistério e que cai muito em vestibular: o narrador não confiável. Machado de Assis nos força a duvidar da única voz que a gente tem. A gente não está vendo os fatos, e sim os fatos filtrados pela mente de um homem casmurro. E as provas contra a credibilidade do Bentinho estão todas no relato dele mesmo. O apelido, o fato dele escrever para justificar o que fez, o ciúme doentio que ele mostra desde a adolescência, o jeito desconfiado que ele descreve a Capitu desde o começo e, claro, a decisão cruel de mandar embora a própria família. Tudo isso levanta uma dúvida gigantesca sobre a versão dele. É nesse ponto que a gente entende a genialidade do Machado de Assis. Ele não entrega uma resposta pronta. Ele entrega as peças de um quebra-cabeça e fala: se vira. O livro não é um romance com um felizes para sempre ou um tristes para sempre. Ele é um processo judicial.
Nós somos o júri. A gente é forçado a analisar as provas, a pesar cada palavra e, no fim, dar o nosso próprio veredito. No fim das contas, a gente fica com duas possibilidades, e as duas são igualmente assustadoras. De um lado, a história de uma mulher brilhante que talvez tenha cometido uma traição perfeita bem debaixo do nariz do marido, do outro, a tragédia de um homem que foi tão consumido pelo próprio ciúme que destruiu a família por causa de um fantasma que só existia na cabeça dele. No final, o próprio Bentinho se faz a pergunta que ecoa até hoje. Aquela mulher que ele acusa no fim das contas, ela já existia dentro da menina por quem ele se apaixonou lá no começo? A resposta, genialmente, não está no livro. Está em cada pessoa que lê. E agora, o veredito é de cada um. Isso, meus amigos, é a marca de uma obra-prima.